Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Finanças debate repercussão da calamidade no orçamento público. CPI da Equatorial ouve diretor-presidente da companhia. E ainda, familiares e amigos destacam o legado do ex-vereador Luiz Braz. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na manhã desta terça-feira, a Comissão de Economia e Finanças tratou sobre os impactos da enchente no orçamento da capital. A previsão é de que o déficit nas contas públicas possa chegar a R$1 bilhão devido à tragédia. De volta aos encontros presenciais após a enchente, a Comissão de Finanças recebeu o secretário municipal da Fazenda. O titular da pasta apresentou dados sobre o impacto financeiro da tragédia na capital gaúcha. Rodrigo Fantinel estima que até o final do ano, Porto Alegre deve acumular um déficit orçamentário de R$1 bilhão. Entre dinheiro que a prefeitura já empenhou, caminhão que pega restos de enchente, caminhão hidrojato para limpar a tubulação, daí para frente, né? E também a baixa na arrecadação, né, para os próximos 12 meses, que se prevê da ordem de 700 milhões. Né? Já se confirmou em 2 meses aí 100 milhões a menos de arrecadação, que é o dinheiro do pagador de impostos que não pode abrir sua empresa, que estava embaixo da água e depois embaixo da lama. O secretário reforça que antes da calamidade, as finanças da capital estavam equilibradas, mas houve um aumento de R$385 milhões nos gastos. O administrador da pasta explicou quais ações estão sendo realizadas para reduzir o problema, como a suspensão dos pagamentos da dívida pública e dos precatórios, a desvinculação dos fundos municipais e o pacote tributário. Além disso, foram feitas 4 solicitações de auxílio ao governo federal. Tanto de recomposição de receita, quanto de compensação previdenciária, para que o governo consiga analisar os nossos processos prioritariamente, né? E nós pedimos também uma possibilidade de suspensão de pagamento da contribuição patronal para o Previmpa, e aí com uma posterior ajuste dessa dívida, né? Então nós faríamos um parcelamento e pagaríamos esse valor que não seria pago em 2024, de forma sempre corrigida para o Previmpa, para não ter nenhum prejuízo para o Previmpa e para os servidores, né? Fantinel lamenta a demora do governo federal para dar retorno aos pedidos feitos entre o final de maio e o início de junho. Caso a resposta seja negativa, o Executivo Municipal deve buscar outras alternativas. Entretanto, o secretário afirma que empréstimos e financiamentos são a última opção, em função dos juros altos e da impossibilidade do município de quitar a dívida. Porque nesse momento, para nós, a indefinição ela é muito problemática, né? Porque a indefinição nos dificulta o processo de tomada de decisão. Então, assim, é importante que o governo federal efetivamente bata o martelo e diga, olha, eu vou poder ajudar aqui, não vou poder ajudar lá, para a gente tomar outras ações e aí continuar trabalhando. O vice-presidente da comissão reforça a necessidade de haver pressão política e popular por ações mais concretas, tanto em nível federal quanto municipal. A prefeitura está tentando mitigar as ações, havia enviado um projeto muito tímido a essa casa de ajuda aos empreendedores, aos pagadores de impostos, às pessoas CPF. A Câmara atuou e a gente esticou um pouco a corda, aumentou isso, agora a prefeitura reviu. Então até o fim do ano está para entrar um projeto, isso foi anunciado também pelo secretário, é importante a população saber. Até o fim do ano haverá isenções aí para quem está na mancha da enchente, para quem foi atingido. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor tratou nesta semana sobre problemas na rede de internet em Porto Alegre. Os consumidores reclamam que estão com dificuldades de trabalhar em home office e que não tem retorno das empresas quando o serviço fica indisponível. O repórter Felipe Laude acompanhou o encontro e amplia agora as informações. Olá, Felipe. Olá, Clayton. A Cedecom ouviu os consumidores que são aí clientes das empresas que oferecem o serviço de internet na capital gaúcha. Segundo esses relatos aí ouvidos na comissão, geralmente quando cai o sinal de internet também ficam indisponíveis o sinal de TV e também de telefonia, que geralmente são oferecidos em conjunto por parte das empresas.
Os usuários ainda alegaram que, segundo a Anatel, a reposição do serviço de internet deve ser feita em até 48 horas, prazo que, conforme eles, não é cumprido. Vamos acompanhar. Eu moro aqui no bairro Santana da Divisa com Bonfim e cada chuva aqui para nós é um desespero. A gente não sabe se vai acordar com internet, a gente não sabe se vai acordar com luz, a gente não sabe se vai acordar e vai conseguir trabalhar no outro dia. Depois do temporal, e falo isso sem a questão das podas, que o pessoal insistiu bastante, que depois, inclusive, até pelaram a minha rua aqui, a Ramiro Barcelos, parece que não tem mais árvore, né, para funcionar o serviço. E eles simplesmente ficaram de 1 a 2 semanas sem serviço. Então, eu cheguei no limite aqui no condomínio que eu moro, de ter que assinar tanto a Vivo quanto a Claro, para quando caísse uma, poder trabalhar com a outra, e rezando para as duas não cair ao mesmo tempo. O presidente em exercício do Conselho Municipal dos Direitos do Consumidor argumenta que não há informação clara nem adequada por parte das empresas com relação à velocidade de internet contratada, nem também sobre as interrupções no serviço. Chega até a ser contraditório os consumidores não terem um serviço contínuo, né, porque serviço público essencial se presume, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor, implica num serviço contínuo, e a última coisa que se tem nesse serviço de internet é continuidade. Não há continuidade. Há uma descontinuidade na prestação do serviço. E o consumidor não é informado, e mais do que isso, ele tem, mesmo sem internet, engraçado que ele tem que utilizar o WhatsApp para entrar em contato com a operadora. Mas como é que ele vai utilizar o WhatsApp se ele está reclamando ou pretenderia reclamar aquela operadora se ele não tem internet? Os representantes do PROCON municipal e também estadual reforçaram a necessidade do consumidor denunciar para o PROCON justamente essa má qualidade do serviço prestado de internet na cidade. Essa interrupção do contrato de aluguel, um contrato de aluguel de 1 ano, onde a casa foi tomada pelas águas agora, em função da calamidade, ele pode ser interrompido sem multa e sem nada. Então, isso, por analogia, nós poderíamos sentar junto com as operadoras e negociar as pessoas que tivessem contratos de fidelidade e tivessem o serviço prejudicado por um tempo maior. Acho que não teria problema nenhum se nós tivéssemos essa demanda em número lá no PROCON, de a gente fazer uma reunião com as operadoras e tratar essa questão da fidelidade. Acho que seria perfeitamente possível um encaminhamento nesse sentido. Então, a gente consegue registrar as reclamações em face das operadoras. A gente do PROCON estadual, a gente tem uma plataforma digital, que é o PROCON Digital, que a gente concentra todas essas operadoras, elas estão ali cadastradas, e os consumidores conseguem ali negociar, conseguem fazer as suas reclamações e conversar mais fácil com as operadoras. Esse foi o segundo encontro da SEDECOM tratando justamente sobre esse tema da má qualidade dos serviços de internet. Conforme o proponente da pauta, o vereador Adelicel, do PT, os apontamentos das reuniões serão encaminhados para o Ministério Público. E vamos fazer uma campanha de fomento das reclamações para o PROCON municipal e o PROCON estadual. A reunião completa da SEDECOM você acompanha no YouTube da TV Câmara de Porto Alegre. Volto contigo, Clayton. Ok, obrigado, Felipe. O contato para denúncias no PROCON estadual pode ser feito pelo WhatsApp 51-3287-6200. Para falar com o PROCON municipal, o WhatsApp é o 51-3433-0156, opção 2. Na Comissão de Saúde, os parlamentares avaliaram o impacto da enchente nos atendimentos na rede municipal. A reunião virtual foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD, e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde.
A parlamentar ressaltou a importância de seguir debatendo os planos de recuperação do sistema de saúde no cenário pós-enchente. A vice-presidente da Cosman ainda manifestou a preocupação com a chegada dos dias mais frios, época em que as doenças respiratórias tendem a aumentar a necessidade de atendimento médico. Em resposta aos questionamentos da vereadora, a diretora da Vigilância em Saúde, Evelise da Rocha, explicou que a pasta já estava preparada antes mesmo da enchente para atender as doenças típicas de inverno. Vocês têm um percentual de aumento de doenças respiratórias em função das enchentes? Teve alguma diferença muito grande com relação a isso ou está dentro do quadro que a gente tem anualmente? Está dentro do esperado, viu? A gente tem monitorado, né? A gente começou já antes o ano passado, a gente teve esse cenário e esse ano novamente, por isso que a gente antecipou, inclusive. Felizmente, o Ministério também conseguiu antecipar o início da vacinação, né, para o início de março, mas o 2023 e 2024 a gente teve uma antecipação, sim, do número de casos de síndrome gripal e internações por condições respiratórias. Mas isso não foi diretamente relacionado à enchente, é pela sazonalidade dos vírus mesmo, que a gente tem observado uma antecipação iniciando cada vez mais cedo, né? E isso reflete na questão das portas de entrada, especialmente das emergências. Por isso, esse ano a gente antecipou bastante, né, o início, inclusive, da Operação Inverno. A diretora da Atenção Primária da SMS, Vânia Frandes, trouxe dados sobre a saúde do município. Em relação à Operação Inverno, ela afirmou que a cobertura ainda não é esperada, mas que está muito melhor do que no ano passado, com ampliação na oferta de atendimento, reduzindo a pressão nas UPAs da capital. O ano passado foram abertas 5 unidades de saúde, tá, na Operação Inverno. Esse ano nós temos 10 unidades de saúde abertas. E temos até a possibilidade de abrir mais uma, que está até já pensada, mas que não houve demanda e não houve necessidade. O principal ponto, né, da Operação Inverno aos finais de semana é dar apoio para as UPAs. E o que veio também esse ano com os 2 hospitais de campanha, né? Um do Exército e um da Força Nacional. A diretora da Atenção Primária destacou ainda que a capital segue com 14 unidades de saúde fechadas, com as estruturas comprometidas pela enchente. Embora a Prefeitura esteja trabalhando na limpeza e reforma dos espaços, ainda não há previsão para a retomada do atendimento nesses locais. Porém, conforme Vânia, a população não está desassistida, uma vez que agora os porto-alegrenses podem se consultar em qualquer unidade, mesmo não sendo da área de referência. Então, por isso que a gente está tentando trabalhar com as parcerias, porque o que acontece? Né? Tem unidades, por exemplo, que teve lá chuva, não entrou água na unidade, mas estragou uma cerca, né? Estragou coisas pequenas que daí se enquadram nessas pequenas reformas ou manutenção, que a gente está priorizando, né, o FRIM nessas situações, assim. Algumas que tiveram que providenciar pequenas coisas, por exemplo, na rede de esgoto, na rede de energia, algumas coisas que a chuva não entrando água, mas afetou a região, precisou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu acho que, vereador, assim, que a gente resolveu essa questão do impasse lá junto ao próprio Exército que estava nos dando esse apoio. E a gente tem insistentemente, né, buscado, tem unidades que a gente vai tirando, não consegue fazer toda uma limpeza, mas a gente está desobstruindo com o nosso pessoal. Então, a gente não está parado, tá? A gente está andando. Ontem à noite, a gente já liberou mais uma unidade para avaliação dos engenheiros, que foi a Nova Brasília. Tá? Então, agora, essa semana, a gente quer entrar na Farrapos, no máximo no sábado, e aí a gente vai fazer. E no próximo bloco do Jornal da Câmara, última oitiva, CPI da Equatorial, houve diretor-presidente da companhia. E mais, despedida, familiares e amigos destacam o legado do ex-vereador Luiz Braz. Em seguida, nós já voltamos. Defensoria informa.
Você sabia que pessoas idosas têm preferência em diversos serviços prestados para a população? O atendimento prioritário é um direito das pessoas com mais de 60 anos. Além das filas em estabelecimentos comerciais, isso também envolve tramitação de processos administrativos e judiciais. As pessoas idosas com 80 anos ou mais têm preferência no atendimento em relação aos demais idosos. Para mais informações, acesse defensoria.rs.def.br. A Câmara divulgou os finalistas da 8ª Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. A atividade cultural é promovida pelo Legislativo de Porto Alegre. Após a análise dos recursos, que podem ser encaminhados até o dia 8 de julho, o Parlamento apresenta no dia 19 a lista definitiva. A mostra começa no dia 16 de agosto, com espetáculos de música, teatro, circo e dança. O evento tem entrada gratuita. Os nomes dos finalistas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a CE Equatorial realizou a última oitiva. O diretor-presidente da Companhia de Energia Elétrica foi ouvido pelos parlamentares. Os parlamentares questionaram o diretor-presidente da CE Equatorial, Riberto Barbaneira, sobre as dificuldades na prestação do serviço de abastecimento na capital, também sobre o número de clientes e relações com o prefeito Sebastião Melo. Riberto explicou que está na direção da CE desde agosto de 2023 e que cerca de 690 mil unidades são atendidas pela companhia. O diretor relatou que a empresa assumiu um serviço que já estava sucateado. O gestor da companhia afirmou que diversas áreas ainda precisam de melhorias e investimentos. Riberto ressaltou ainda que a oitiva é uma oportunidade de esclarecer dúvidas e para reafirmar o compromisso da Equatorial com seus clientes. Na verdade, é sempre uma oportunidade de levar informação não só para os membros da CPI, para a Câmara de Vereadores, mas para toda a sociedade porto-alegrense. Nós não temos nenhum óbice em estar aqui, sempre, desde que a CPI ela foi constituída, nós temos prestado todas as informações, e acho que tem que ser assim, dentro de um processo de esclarecimento à população, uma oportunidade para mostrar tudo aquilo que nós encontramos aqui quando adquirimos a empresa, uma possibilidade para mostrar todo o trabalho que vem sendo feito e até buscar informações e insights aqui por uma melhor aproximação com os nossos clientes, com a sociedade em geral. Uma grande oportunidade, eu diria. O diretor-presidente também ressaltou que desde janeiro, momento em que milhares de clientes ficaram sem energia elétrica, diversos processos mudaram e melhoraram dentro da companhia para garantir o abastecimento à população. Nós estamos todo dia tentando melhorar. Aquele evento de janeiro ele foi bastante crítico, acho que um dos piores, se não o pior evento que Porto Alegre já sentiu na sua história, ficou muito marcado. De lá para cá, nós temos aprimorado o nosso plano de contingência, temos aprimorado as nossas ações preventivas em meio a outros temporais que se sucederam em março, agora essa tragédia de maio, mas nós estamos muito motivados, nós temos um bom plano de trabalho, temos a execução em andamento e nós acreditamos que daqui a pouco, dia a dia, a população vai perceber essa melhoria e com isso a gente resgata toda a nossa imagem. A presidente da CPI, vereadora Cláudia Araújo, do PSD, disse que a comissão, além de cobrar a prestação de serviços por parte da CE, também busca esclarecer aspectos relativos à comunicação com os clientes e cobranças abusivas de tarifas. A gente sempre deixa algumas coisas que são bem pontuais na expectativa de uma resposta mais apurada, né? Mas respondeu muitas dos nossos questionamentos, muitas coisas entendidas. E é como ele disse, né? É uma empresa que estava desconfigurada, que estava quebrada, porque se não estivesse não teria sido privatizada, que era a antiga CE Equatorial, e precisa de um tempo para poder fazer os investimentos necessários, não é do dia para a noite que isso acontece. A gente tem esse entendimento, mas os nossos questionamentos principalmente a questão da comunicação.
com o usuário, né? A aproximação com aqueles que estão sem luz e que precisam que isso seja feito de forma rápida e que muitas vezes isso não acontece. Então esse é o nosso maior problema. Claro que nós estamos falando na CE do evento do dia 16 de janeiro, mas a gente aproveitou essa oportunidade para que a gente trouxesse informações sobre as contas abusivas, sobre os fios emaranhados nas ruas, sobre os postes que estão caindo, sobre tantas coisas que estão voltadas à questão CE equatorial, né? A parlamentar acrescentou que a comissão está na reta final e esta foi a última oitiva. Nós iríamos a Brasília, não conseguimos construir essa agenda, então nós optamos para que seja enviado para a ANEEL um questionário dos vereadores, membros da comissão, onde isso se responde e se inclui no relatório, né? Não é a melhor forma, não é o que nós gostaríamos, mas é o que hoje é viável. Estamos sem aeroporto, tem que ir num dia anterior, são 3 dias para ir e voltar. O custo disso para a comissão também é muito alto, então nós optamos por fazer os questionamentos e que eles sejam respondidos para que a gente possa incluir no relatório. A ideia é que a gente possa colocar no SEI ali pelo dia 10 e que tenha 5 dias para que os vereadores possam ler e analisar e aí no dia 15 fazer a leitura oficial e fazer a votação. Após isso, nós vamos fazer o encaminhamento do relatório final para o Ministério Público, que faremos uma entrega oficial. A Câmara realizou audiência pública para debater o projeto do Legislativo que ficou conhecido como Escola Sem Partido. A reunião ocorreu na noite desta terça-feira e foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. A íntegra pode ser conferida no nosso YouTube. Faleceu na última segunda-feira o ex-vereador Luiz Braz, 2 vezes presidente do Legislativo. O político foi velado no plenário da Câmara, onde recebeu as últimas homenagens de familiares e amigos. Jornalista, advogado e vereador por 7 mandatos, o ex-presidente do Legislativo, Luiz Braz, morreu na última segunda-feira, aos 77 anos, em decorrência de um câncer contra o qual lutava há quase uma década. Respeitado por líderes de várias correntes políticas, o ex-vereador foi velado no plenário Otávio Rocha. Familiares, amigos e ex-colegas acompanharam a despedida, entre eles o prefeito Sebastião Melo e o presidente Mauro Pinheiro. Um vereador que, quando eu cheguei aqui no meu primeiro mandato, era vereador, tive a oportunidade, inclusive, de participar de CPI com ele presidindo a CPI, um vereador muito atuante, aquela voz inesquecível do nosso grande amigo Luiz Braz. É uma pessoa que certamente vai deixar muitas saudades para Porto Alegre, uma pessoa que trabalhou muito pela nossa cidade. Eu era ainda bem jovem, né, quando teve uma eleição. Na época a eleição era casada, de 82, o Pedro Simão foi nosso candidato a governador e perdeu aquela eleição para o Jair Soares, e aquela eleição foi a primeira eleição do Braz. Convivi com o Braz desde aquela época e depois aqui na Câmara eu também fui colega dele, né? Fiquei aqui 12 anos. Uma pessoa de boa convivência, de família, né? Toda a família dele, gente boa, os filhos, a esposa, uma maravilha de pessoa, enfim. E como político, ele foi sempre uma pessoa de diálogo, né? Nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, em 1º de dezembro de 1946, Antônio Luiz Braz mudou-se para Porto Alegre em 1975, onde fez carreira no Rádio Gaúcho. Eleito para a Câmara Municipal pela primeira vez em 1983, Braz presidiu o Legislativo por 2 vezes, em 1994 e em 1998. Ao longo de 30 anos, Luiz Braz passou por diversas comissões e aprovou projetos de lei importantes, como o que criou a Área Azul e o que reduziu a alíquota de SQN para representantes comerciais. O ex-presidente despediu-se do Legislativo em 2013 e em 2019 foi contemplado com o título de cidadão de Porto Alegre. Ex-colegas de parlamento exaltaram o legado do político. Tive a satisfação de ter sido com ele foi presidente, eu fui vice, e tive a satisfação de conviver com ele no plenário, em comissões, durante muitos anos. Porto Alegre perde uma liderança bastante grande aqui da cidade. O Braz atuava e trabalhava muito com as mães. Eu me lembro daqueles movimentos de mães de Porto Alegre, ele sempre esteve junto, além de tantas outras
outras frentes que ele tinha aqui, até pelo trabalho que ele realizou na rádio, onde ele era um grande comunicador. O Brás deixa um legado de ética, de bom coleguismo, é uma forma de atuar sendo amigo. Eu fui colega do Brás por 3 mandatos e fui presidido por ele também. E a partida dele, que nos deixa hoje, é algo que faz a todos sofrerem, porque ele realmente vai fazer falta. Aquele sorriso alegre não era apenas um sorriso formal, pelo contrário, traduzia uma alegria de viver e uma alegria de nos encontrar. Eu me lembro que eu assumi o mandato em 2005, ele já era vereador. E ele me incentivou muito, porque na eleição de 2008, quando eu fui eleito vereador também, e eu perguntei para ele se ele achava que era o caso de eu ser secretário de planejamento. E ele me incentivou que eu fosse, então agradeço ao Brás essa oportunidade, né, de ter me consultado com ele. Disse, não, vai, que é muito importante, e nós revisamos o plano diretor em 2010, enquanto eu secretário de planejamento urbano, então foi uma experiência muito relevante, muito importante. O ex-vereador passou por partidos como MDB, PSDB e PTB. Atualmente fazia parte do Podemos. Uma pessoa ponderada que sabia discutir as matérias, discutir inclusive com aqueles que pensavam diferente, mas de forma respeitosa, sabendo argumentar, sabendo ter o respeito pelo pensamento e pela opinião de outras pessoas. É um político sério, né, que nos deixa, uma pessoa ponderada. O ano passado, inclusive, quando nós fizemos a homenagem aos ex-presidentes da Câmara, ele comentou conosco sobre a sua alegria, né, de poder ter participado desse parlamento, poder servir a cidade, servir a nossa sociedade pelo seu trabalho, pelo seu legado e da sua forma de condução de tudo, inclusive como presidente dessa casa. O corpo de Brás foi cremado na última terça-feira no Ângelos Memorial e Crematório. Ele deixa a esposa Mara, 7 filhos e 7 netos. Ao longo desta semana, a TV Câmara reexibe em sua programação uma edição do Trajetórias com a participação de Brás. O programa fez parte da série especial de 250 anos com ex-presidentes do Legislativo. Fica aí toda a nossa solidariedade à família do ex-vereador Luiz Brás. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!